Então, pessoal, agora a gente vai tratar de sais parte 2. Vamos falar principalmente sobre solubilidade. Nós já sabemos que os sais são classificados em normal e que o normal pode ter caráter neutro, básico ou ácido. Tem os sais chamados hidrogenossais, que são aqueles que têm um H+ sobrando ou vários H+ sobrando, cátions e hidrogênios. Nós temos os hidroxissais, são aqueles que têm um OH sobrando, eles vão no meio da formulação. Esses, os sais normais, os hidroxissais e os hidrogenossais, eles são adquiridos através de reações de neutralização entre ácidos e bases. O normal, de neutralização total, e os hidroxissais e os hidrogenossais são originados através de neutralização parcial. Daí temos sais hidratados, sais duplos ou mistos, e agora nós vamos tratar de solubilidade. Professor, os sais são fortes, são fracos? Olha, força tem a ver com solubilidade, segundo Arrhenius. Tem a capacidade de formar íons em solução. Então, se o sal for solúvel, você pode dizer que 100% dele se ioniza e que conduz muito bem corrente elétrica. Ou ele cai naquelas dos que não são muito solúveis. Por isso a gente tem a tabela de sais. Vamos ver agora no quadro? Bem facinho e para a gente encerrar nossa parte de sais. Existe uma tabela em que o professor deixa no quadro os íons negativos e alguns positivos, que são os cátions e os ânions. Essa tabela de solubilidade para sais é em cima de ânions. Então, vamos lá. Todos os cloretos, brometos e iodetos, esse é o que mais cai. Não é à toa que o professor escolheu esse aqui. Esse é o que mais cai. Todos os cloretos, brometos e iodetos são solúveis. Mas se tiver, por exemplo, cloreto de prata, ele se torna um precipitado. Ele vai para o fundo do copo em água, porque ele se torna praticamente insolúvel em água. Professor, bromo com chumbo 2, com chumbo 2. Por exemplo, o brometo de chumbo 2, precipitado. Mas e o brometo de chumbo 4? Vale? Ó, o chumbo 2, existe o chumbo 2 e o chumbo 4. É o 2 o problema. O mercúrio 2 e 2 é o chamado mercúrio 1. Esse é o mercúrio 1. Tá? Então o mercúrio 1, chumbo 2 e a prata geralmente transformam ligados a iodo, bromo e cloro, iodetos, brometos e cloretos, como praticamente insolúveis. Todas as outras maneiras, ó, cloreto de sódio, nós sabemos que é bem solúvel. Sulfatos, todos os sulfatos são solúveis. Todos os sulfatos são solúveis. Então eu vou apagar aqui, para dar mais um espacinho. Vou aproveitar e pegar um pano, para facilitar um pouco melhor aqui, para não sobrecarregar e fazer o exemplo em cima. Então vamos lá. Todos os sulfatos são solúveis. Então o sulfato de sódio é solúvel? Solúvel. Por quê? Porque não é cálcio, estrôncio, bário ou chumbo 2. Lembra que eu falei do sulfato de chumbo 4? Se o sulfato é -2 e o chumbo 4, como que fica? Como que eu faço, professor? A fórmula final vai ser 2 aqui para ele, né? Perdão, aqui para o sulfato, para que o total zere. Então o sulfato de chumbo 4, que é diferente, por exemplo, do sulfato de chumbo 2, esse aqui forma precipitado. E o de chumbo 4 não, ou plúmbico, e esse o plumboso. Não esqueçam de ver cargas. NOx fixo, grupo 1A, lítio, sódio, potássio, bídio, césar, frâncio. 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio e alumínio. Você fala sulfato de sódio, acabou. Quando tem NOx variável, tem chumbo 2 e chumbo 4. Aí você transforma o nome dele também em latim. Sulfato de chumbo 4, sulfato plúmbico, sulfato de chumbo 2 ou plumboso. Não esqueça sempre dessas tabelas, tá? De cátion, além do Foncke e Brisk,
pH. Professor, sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, sulfato de bário ou sulfato de chumbo 2, ele forma praticamente insolúvel em água. Sulfato de qualquer outra coisa, sulfato de amônio, sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico, etc. Solúvel. -1 na nossa categoria aqui. E agora, todos os acetatos, acetato de sódio, acetato de cálcio, acetato de prata, cloratos, clorato de prata, clorato de chumbo 2, clorato de chumbo 4, nitrato de sódio, todos são solúveis, não tem exceção. Apareceu, valeu. Por que isso é importante? Porque nós temos alguns assuntos, como coeficiente de solubilidade em termoquímica, também em outras áreas em que a solubilidade é muito importante em soluções. Imagine você aplicar um sal praticamente insolúvel no solo, por exemplo. Não vai ter absorção, porque eu preciso do veículo chamado água para induzir e carregar até a planta. É muito importante esse tipo de aula e de interação. Aí existem alguns ânions que são praticamente insolúveis. Então, de regra geral, ele é insolúvel. São eles, os sulfetos. Todos os sulfetos são insolúveis, salvo se estiverem ligados a lítio, sódio, potássio, rubidio, césio e frâncio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio e amônio. O amônio é um composto, que é um cátion, ele é um íon poliatômico, que ligado com enxofre, vai dar a seguinte formulação: sulfeto de amônio. O sulfeto de amônio é um sal normal, certo? Só que ele é solúvel em água, porque o amônio transforma. Apareceu o amônio, fica a dica. Apareceu o amônio em qualquer lugar, ou o grupo 1A em qualquer lugar, deixa qualquer ânion solúvel. Tá? Carbonato de sódio, carbonato de lítio, carbonato de potássio, sulfito de sódio, de lítio, de amônio, fosfato de sódio, de lítio, de rubídio, de césio, de frâncio. Apareceu o grupo 1A, deixa solúvel. Fora isso, carbonato de cálcio, professor. O carbonato de cálcio, o cálcio não está aqui, o carbonato de cálcio é praticamente insolúvel em água. Tá? A tabela de solubilidade, ela é importantíssima, então também me indica o modo de uso e com quem ele se relaciona, tá? E com quem ele se relaciona, propriamente dito. Muito legal um vídeo meu, Perflex, né? Patrocínio Perflex, porque limpa melhor do que as esponjinhas que a gente compra. E aí eu passo, ó, que bonitinho, canetas mais fortes, o meu quadro, período ímpar da história da humanidade, e a gente fala disso aqui, da parte 2. Já sabemos isso. Lembrando que sais são sólidos a temperatura ambiente, que ele, na sua forma sólida, não conduz corrente elétrica, dissolvida em água ou em outro solvente que forme íons. Isso chama-se dissociação. Vamos mostrar isso para vocês. Imaginem esse sal aqui. O sulfato de alumínio, ele é um sal solúvel, que em água, como que eu separo ele? Aprendam a fazer a chamada dissociação iônica. Onde for o metal, onde for o cátion, você separa. Olha o segredo. Alumínio, o restante é sempre ânion. Por que isso? Porque a galera confunde quando tem mais do que 2 elementos químicos. Aqui, quando é um só, o pessoal, faz assim, professor, é LCl. Mas a ideia é a mesma. Atenção para o grande barato agora. O alumínio não é do grupo 3A? Tá aqui. Já separei ele. Quantos alumínios tem? 2. Joga aqui, se você não souber a carga. O cloro, professor, o cloro é do grupo 7A. Nós sabemos que ele é
menos 1, ele é altamente eletronegativo. Quantos cloros eu tenho? 3. Quantos alumínios eu tenho? 1. Isso é acerto de coeficientes. Ó, quantos alumínios você está vendo? 1 vezes 2? 2 alumínios. Quantos grupos sulfatos eu tenho? Desse conjunto aqui, quantos eu tenho? Eu tenho 3. Risquei aqui bem em cima, deixa eu apagar. Ai, ai. Quantos desse aqui eu tenho? Eu tenho 3. Só dar uma arrumadinha. 3, vem aqui e acerte os coeficientes. Por que isso é importante? Porque de 1 eu irei formar 5 mols de partícula em solução. De 1 eu vou formar 4. E isso vai ser muito importante em propriedades coligativas, é um outro assunto. Tá? Sobre a nossa parte de sais, encerramos aqui agora. Um abraço. Tchau, tchau.